Graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos nessas terças-feiras falando um pouco sobre batalha espiritual, mas dentro da perspectiva de como nós devemos nos posicionar. E durante essas últimas terças, a gente vem falando, claro que de uma forma bem simplória, para que todos possam ser alcançados no entendimento. E tenho uma plena convicção de que Deus está trabalhando em nossos corações, para que a gente possa aprender a nos posicionar. A gente não pode baixar a guarda. A gente precisa estar vigiando o tempo todo. O tempo todo precisamos estar na torre de vigília. Porque o inimigo da nossa alma, ele é sagaz. Ele é astuto. Ele é rápido. Ele não dorme. Ele trabalha o tempo todo para pegar você no contrapé. Momento em que a gente às vezes cochila um pouquinho, é exatamente nesse momento em que ele vai atacar. E o caso mais sério é que o inimigo da nossa alma, ele não ataca por brincadeira, ele ataca para destruir. Ele ataca para destruir. Ele não tem pena, porque ele é cruel. Ele quer destruir a sua vida, porque ele já foi destruído. Ele quer fazer com que você viva no caos, porque ele vive no caos. Ele quer que você seja condenado, porque ele já foi condenado. Ele quer que você, que a gente, que nós, o ser humano, seja lançado no lago de fogo, onde ele será lançado. É por isso que Jesus disse, olha, o papel do inimigo é roubar, matar e destruir. Fiquemos atentos. Vamos ficar de olho, para que a gente não seja pego de surpresa. Vamos estar sempre na torre de vigília, para que a gente não seja pego no contrapé. E Deus vai nos abençoando, a gente vai entendendo as coisas espirituais. Hoje eu quero fazer diferente, nós vamos ler um texto maior, porque só na leitura do texto a gente já vai compreender. O texto é esse aí mesmo, Denis, pode deixar? É o texto nosso base, e nós vamos hoje já começar a caminhar em direção à porta de entrada para o que esse texto nos norteia, que é Efésios capítulo 6, versículo de número 10. O texto diz assim: no demais, irmãos meus. Perceba que o texto, ele está trazendo o enfoque a nós que Paulo está tratando de coisas no texto passado, e ele quer que a gente fique atento para fazer o link do que ele já disse para o que ele vai dizer. No demais, irmãos meus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É interessante, eu quero que você volte para esse texto, Denis. Nós vamos agora já ficar mais preso ao Efésios 6. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Significa dizer que agora a única opção nossa é buscar em Deus, é estar firmado em Deus. Nós não temos outra opção.
Haja vista que a nossa batalha, ela é uma batalha espiritual. Aí, Filipenses capítulo 4, versículo 13, nós vamos compreender e fazer um link. Pode colocar para nós, Denis. Filipenses 4,13. Nós vamos fazer um link desse texto de Efésios 6,10 com Filipenses 4,13, para a gente começar a compreender como é. Volta nos versículos anteriores para a gente entender um pouco mais. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Aí vem o versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Perceba que o que o apóstolo Paulo está tentando nos mostrar é que esse poder e essa força que eu tenho que buscar em Deus, ela parte do princípio da dependência absoluta e total. E parte do princípio do contentamento. Parte do princípio da confiança no Deus que eu sirvo. Percebe que quando eu deposito a minha confiança absoluta e total em Deus e confio nele 100%, deposito nele toda a minha energia, deposito nele toda a minha expectativa, eu vou aprender a passar pelas adversidades da vida, confiando inteiramente nele, sabendo que ele permite, às vezes, eu passar por situações adversas, mas ele também é o mesmo que me tira da situação adversa e me coloca em situações confortáveis. O que Paulo está dizendo no capítulo 6, Efésios, versículo 10, é que nós precisamos confiar nele 100%, buscar nele. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quando eu confio em Deus inteiramente, eu vou aceitar o agir de Deus na minha vida e não vou reclamar. Só que aí tem uma situação que eu preciso me adequar a ela, presbítero Oséias. É que para que eu consiga extrair o poder de Deus e viver esse poder de Deus na minha vida, aceitando as situações, seja ela de paz ou de guerra, seja ela de dias bons ou dia mau, eu preciso estar sendo direcionado pelo Espírito. Porque todas as minhas ações, elas têm que ser direcionadas pelo Espírito. Eu nunca vou conseguir extrair o poder de Deus, fortalecer nele e extrair
e usufruir do poder de Deus na minha vida se eu não estiver sendo direcionado pelo Espírito. Porque é o Espírito que vai me conduzir. Paulo já estava nesse nível. É de conhecimento de todos vocês que a conversão de Paulo, no primeiro dia de conversão, ou seja, no ato da conversão, Paulo já faz o jejum de 3 dias. Paulo já começa jejuando. 3 dias sem comer e sem beber. Atos capítulo 9. Ele já entra na fé jejuando, quebrando a carne, sendo dependente do Espírito. Depois passa 14 anos no deserto da Arábia, sendo direcionado pelo Espírito. É onde Deus dá a ele visões, revelações. Aí quando Paulo ia para as suas missões missionárias, para as suas pregando o Evangelho, levando o Evangelho na Ásia Menor, por exemplo, que ele era agredido, que ele era chicoteado. Você não vê Paulo reclamando. Você não vê Paulo agredindo, você não vê Paulo resistindo aos seus opressores. Pelo contrário, você vê Paulo se comportando exatamente como Jesus se comportou, em direção ao Gólgota. Jesus, quando ele estava subindo em direção ao Gólgota, ou antes disso, João capítulo 16, capítulo 17, 18, você vê Jesus subindo, carregando uma cruz, sendo agredido, sendo humilhado. Mas a humilhação ainda aconteceu quando ele estava no palácio, quando ele estava diante dos sacerdotes, dos soldados, onde foi cuspido. E você não vê Jesus reclamando, você não vê Jesus buscando a sua razão, você não vê Jesus dizendo, eu sou o Cristo aqui, então me respeitem. Você não vê Jesus fazendo isso. Você vê Jesus, como Isaías 53 diz, como um cordeiro mudo, que foi levado ao matadouro. Ele não abriu a sua boca. Por quê? Porque desde Lucas 4, Jesus foi direcionado pelo Espírito Santo. E quem é direcionado pelo Espírito Santo, a única coisa que ele deseja é satisfazer os desejos do Pai. Não importa o que aconteça, não importa quão tamanho ou quão grande é o problema ou a aflição, o que pulsa mais forte no coração dele é o desejo de agradar a Deus. Assim é que o apóstolo Paulo está se posicionando e dando a nós as diretrizes como nós devemos nos posicionar. Então eu preciso, em primeiro plano, entender que eu preciso ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus, em todos os aspectos. Eu preciso ser direcionado, eu preciso deixar-me ser direcionado. Eu não posso resistir, eu preciso estar encaixado em Ezequiel capítulo 1 e 2. Quando Ezequiel tem a visão dos querubins, onde o Espírito de Deus direcionava, e ele diz, para onde o Espírito direcionava, eles iam. Eles não questionavam. Assim, a gente consegue extrair, consegue ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Só assim a gente vai conseguir. Mas vamos lá, é apenas a introdução, versículo 11. Aí ele diz, revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Revestimento. Revestimento. Agora, observe o texto, que o apóstolo Paulo está sendo bem claro. Revestir-vos de toda a armadura de Deus. Então, não é uma armadura nossa. Isso não é um dom que Deus dá. Não. Isso é a armadura de Deus.
E aí vem uma questão importante que é revestir. Não é vestir, é revestir. Agora, Isaías capítulo 53, é um texto que gosto muito. Isaías capítulo 6, é um texto que gosto muito, quando o profeta Isaías, coloca para nós o texto aí. Isaías capítulo 6, versículo 1 para nós ler. Hoje nós vamos ler bastante texto. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o seu alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Serafins são seres ardentes em fogo. Cada um tinha 6 asas, e com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Só até aí. Eu só peguei esse texto para que a gente tenha fundamento de que o nosso Deus é santo. Se o nosso Deus é santo, a sua armadura também é santa. Se o dono da armadura é santo, a armadura também é santa. Aí, o apóstolo Paulo volta para Efésios 6, o apóstolo Paulo diz: revestir-vos da armadura de Deus, ou seja, a armadura é santa. Eu vou repetir, não é um dom que Deus vai te dar, ela é uma armadura, que ela tem dono, ela é de Deus. Mas como fazer para ser revestido? Porque não é vestir, Jackson, é ser revestido. Aí, você precisa estar vestido de santidade. A roupa sua, minha, nossa, tem que ser santidade. Sem a santidade não é possível utilizar, usar, usufruir dos benefícios da armadura de Deus. O que eu acho mais lindo, Jackson, é que o apóstolo Paulo vem trazendo e vem ensinando. E hoje à tarde eu estava estudando, lendo algumas coisas e dizendo: Deus, mas eu preciso entender melhor isso aqui. Aí, olha só o que acontece. Efésios, o apóstolo Paulo, ele vem trazendo as informações para nós, para a gente poder revestir dessa armadura, para a gente poder estar prontos para vestir elas, ou ser revestidos dela. Ele começa no capítulo de número 4, coloca para nós aí, que agora que nós vamos ler os textos, e eu quero que você acompanhe na sua Bíblia. O Denis pode deixar aqui no telão, não tem problema, mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Quem trouxe Bíblia para a igreja? Deixa eu ver, quem trouxe Bíblia aí? Quem trouxe Bíblia? Glória a Deus. Pegue a sua Bíblia aí, agora você vai, eu vou lendo aqui, e você vai pontuando aí, ó Zé, eu sei que você gosta de anotar, você é esperto, né? Você vai pontuando, porque quando a gente vai lendo, a gente vai vendo os lances, né, que a Bíblia nos ensina. Olha só, é por isso que eu sou admirador do apóstolo Paulo. Inclusive, quando eu chegar no céu, é uma das pessoas que eu quero abraçar, eu quero conversar, bater um papo longo. Eu sei que a fila vai ser grande. Primeiro eu quero ver o meu Cristo, eu quero abraçá-lo, eu quero sentir o corpo dele no meu corpo. Isso eu tenho propósito. Quando eu chegar no céu, eu quero abraçar o meu Cristo, eu quero ver as suas mãos, eu quero sentir o coração dele pulsando, porque é o meu Cristo, foi ele que morreu na cruz, para me dar esse direito aqui, essa oportunidade de estar aqui. Depois eu quero conversar um pouco com Abraão, eu quero ver Abraão, e assim vai, até chegar no apóstolo Paulo, porque Paulo, Deus deu a ele, eu acredito muito, que essa revelação que ele teve lá em 2 Coríntios capítulo 12, quando ele diz: eu fui até o terceiro céu, e lá Deus me mostrou coisas inefáveis, que não é digno nem de ser contado para vocês, não é lícito contar para vocês, porque vocês não vão suportar. Eu creio que nesse tempo o apóstolo Paulo estava no deserto, e isso eu tenho, eu acredito muito, que as maiores revelações que Deus dá a cada um de nós, é quando nós estamos no deserto.
Deus não vai mostrar muita coisa para a gente quando a gente está no palácio. Observe bem, capítulo 4, versículo 17. Paulo começa tratando agora a nossa vida, como nós devemos nos comportar para buscar essa santidade, para que no capítulo 6, versículo 10 e 11, a gente venha estar apto a ser revestido da armadura de Deus, porque não é coisa simples, pastor Heber. Ser revestido da armadura de Deus tem que ser santo. Tem que estar buscando a santidade todos os dias. Observe bem, agora vamos ler o texto. Olhe para a sua Bíblia, porque eu vou olhar para a minha Bíblia. 17. Digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, ou do seu entendimento. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, ou seja, a falta de conhecimento, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Perceba que esse versículo 23 está linkado em Romanos 12, verso 1 e 2. A renovação do entendimento. E a renovação do entendimento, ela só vem por meio do conhecer da palavra. E não só do conhecer, mas do aceitar essa palavra. E não só do aceitar, do praticar essa palavra. Verso 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Olha o que ele está ensinando aqui. Perceba que aqueles que não têm conhecimento, pode olhar para a sua Bíblia, aqueles que não têm conhecimento, eles andam para satisfazer e cometerem todo tipo de impureza, porque eles são ignorantes, não conhecem a verdade. Uma vez conhecendo a verdade, uma vez aceitando a verdade, uma vez praticando a verdade, o que vai acontecer? Eu vou ser renovado no espírito, e o meu sentimento, o meu sentido, melhor dizendo, a minha mente, ela será transformada. A minha mente, ela vai estar encaixada em 1 Coríntios capítulo 2, quando o apóstolo Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Então, começa pela mente. A mente tem que ser renovada, tem que ser transformada, porque uma vez a mente sendo transformada e vivendo de acordo à palavra, significa dizer que eu serei guiado pelo Espírito, e a minha mente não será mais uma mente ignorante, mas uma mente que tem conhecimento bíblico, uma mente que pratica a palavra, e naturalmente essa mente será transformada pela mente de Cristo. Aí veja bem, o versículo 24: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Esse novo homem, ele é criado segundo Deus, na verdadeira justiça e santidade, que é para onde nós estamos caminhando. Verso 25: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Aí ele começa a listar agora. Ele começa a falar como nós devemos nos comportar, para que sejamos revestidos desse novo homem. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Aí verso 26: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Abra um parêntese, de uma forma bem simples, mas aplicando. Lembra que eu disse a vocês um certo dia atrás que os problemas de hoje, Cibele, se resolvem hoje. Vou repetir de novo. Os problemas de hoje, Osés, se resolvem hoje. As dificuldades de hoje se resolvem hoje. O grande problema nosso é que nós vamos acumulando. O problema de ontem, eu não resolvi ontem, eu deixei para hoje. Só que hoje já tem o de hoje.
Lembra o que Jesus disse em Mateus 6, verso 33 e 34? No verso 34 ele diz: por que você está inquieto demais? Basta cada dia o seu próprio mal. Todo dia nós temos um desafio a vencer. Todo dia nós temos um desafio a superar. E precisamos superar dia após dia. Agora, o que eu não posso é deixar acumular. Porque se eu deixar acumular, eu vou ter sérios problemas. Então eu não posso deixar a ira do dia. Ele diz: irai-vos e não pequeis. Primeiro, se comporte. Você pode irar. O que você não pode fazer é pecar. Lembra de Tiago, capítulo 1, versículo 17 a seguir? Quando ele vai falar sobre a questão do pecado, que ele começa pela concupiscência. E aí ele vai entrando, e daqui a pouquinho a soberba, daqui a pouquinho o pecado foi gerado. É um processo. Ninguém peca de uma vez. Pá, pequei. Não existe isso, Jacques. Ah, pá, pequei. Não. O pecado, ele vem sendo trabalhado na mente. Ah, pastor, mas o carro me fechou e eu xinguei o irmão. Ah, sim, mas porque você não buscou o domínio próprio antes. Você já estava com esse ímpeto. Se você estivesse buscando o domínio próprio, na base, tendo como base o jejum e a oração, o carro pode fechar você no trânsito. O carro pode bater no seu carro, que não vai acontecer. Mas só exemplo, e você não vai irar. Eu lembro de um exemplo que eu vi, isso eu presenciei, o pastor Janari, não sei se foi ele, se foi a Ana Marli que bateu no carro dele lá em Taquaralto. Não sei quem foi que bateu, não lembro. Foi a Marli que bateu no carro do pastor Janari. Eu estava próximo. O pastor Janari desceu, esperou ela sair do carro, Marli saiu tremendo mais do que vara verde. Ali era a oportunidade dele estressar e humilhá-la. Ele disse: minha irmã, fique em paz. Essas coisas acontecem. Fica tranquila, isso a gente resolve. Vamos tirar nosso carro do meio da rua, vamos atrapalhar o trânsito. Isso é quem tem domínio próprio. Ele resolveu um problema, ele abafou um problema que poderia ter gerado um outro problema. Mas ele tinha, naquele momento, ele usou o domínio próprio. Ele não usou do ímpeto, porque se ele estava certo e ele errado, o que aquele que está certo quer dizer? Eu tenho razão, você bateu no meu carro. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Resolva o problema de hoje. Não deis lugar ao diabo. Como é que eu dou lugar ao diabo? Quando eu iro. Quando eu coloco a minha fúria para fora. Quando eu não me controlo. Quando eu exponho os meus sentimentos mais perversos, eu estou dando lugar ao diabo. Verso 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com os que tiver necessidade. Além de trabalhar, você precisa ajudar o próximo que está tendo necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E aqui é um outro ponto muito interessante, que a gente precisa de buscar isso aqui. Irmão, se a gente fosse falar tudo que a gente quer, e tudo que a gente pensa, se tem uma coisa que a gente faz é falar demais. A gente fala demais. E quem fala muito, erra muito. Fale menos. Fale menos. Diminua. Já viu quando a gente chega na rodinha de amigos, Jackson? Isso é típico de rodinha de amigos, que quando um começa a contar uma história, aí o outro quer fazer o quê? Contar uma história para sobrepor aquela história que o outro contou. Não é assim?
E aí vem as histórias, aí vem as coisas, e vem falando. E aí nesse desejo de contar uma história melhor do que aquela que ele acabou de ouvir, ele inventa. Ele solta aquela mentirinha do gasto, não é, Mateus? Isso é típico de rodinha de amigos. Eu aprendi uma coisa há muito tempo atrás, que é muito melhor ouvir do que falar. Já que é muito melhor ouvir do que falar. Eu tenho me policiado muito, eu tenho trabalhado muito para desenvolver essa característica, às vezes, de falar pouco. Mas eu ainda falo demais. Tem dia que eu estou parecendo sabe, uma metralhadora, falando tudo e falando. Eu preciso mudar. Eu preciso pensar na palavra. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Nós estamos trabalhando o processo da santidade para ser revestido pela armadura de Deus. O apóstolo Paulo está trabalhando isso aqui, Jacques. Eu não tinha pegado esse negócio, não. Está trabalhando a santidade. Então um dos aspectos da santidade é falar pouco. Você tem que pensar para você poder falar. Aí, o que eu tenho que fazer? A palavra que eu vou falar, antes de falar, eu preciso pesar ela, para saber qual é o impacto que ela vai trazer no coração daquela pessoa que vai me ouvir. A nossa palavra tem um peso muito grande. Eu preciso de pesar ela. Quando eu vou falar com o Jackson, mas essa palavra que eu vou falar para ele, o que ela vai causar no coração dele? Tem gente que não cala nem na hora do culto. Não consegue, a língua fica coçando. Parece que tem um negócio nela que coça. E fala o tempo todo. E conversa o tempo todo. Repreende esse animal peçonhento que você tem na boca. É assim que Tiago fala. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graças ao que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. E aqui, eu não vou parar aqui, mas aqui é um ponto crucial na nossa caminhada cristã. Você lembra daqueles salmos que diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, todos nós vamos passar pelo vale da sombra da morte. Ali é onde acontece a decisão. Ali é onde os que vão para o céu vão e os que vão para o Hades vão. O que vai diferir um do outro é o selo do Espírito Santo. Mas todos vão passar pelo vale da sombra da morte. Aí quando você, Jacques, se a gente passar a morte, nós vamos passar pelo vale da sombra da morte, mas o que vai fazer com que a gente seja autenticado, selado, para entrar no céu, é o selo do Espírito. Aí eu vou e entristeço o Espírito. Eu falo demais, eu começo a fazer coisas que não agradam. Presta atenção numa coisa, meus queridos. A salvação é muito mais séria do que nós imaginamos. É muito mais séria. O critério de Deus, ele é muito rígido. A justiça de Deus, nesse aspecto, ela é inflexível. Porque não pode, por exemplo, porque o Osés pregava lá, o Osés era um pregador, Deus usava ele tal, mas ele tal, não, vamos dar um jeitinho para o Osés entrar aqui, porque ele era um pregador. Não existe isso. Não existe isso. A justiça de Deus, ela é rígida no aspecto da salvação
em todos os aspectos. Ela não é flexível. Não tem um jeitinho brasileiro na justiça de Deus. Por isso a gente precisa ter cuidado. Vamos lá, vamos continuar. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, na qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas de entre vós. Antes sedes uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Vamos lá. Para ser revestido da armadura de Deus, eu não posso ter no meu coração nenhum tipo de rancor. Eu preciso jogar para fora qualquer tipo de rancor que talvez tenha dentro do meu coração. Irmãos, eu levo isso tão a sério para a minha vida. Uma Maria Aparecida, eu levo isso tão a sério na minha vida, que eu desenvolvi, através da força do Espírito, a não guardar nada no meu coração, Azesso, que vai me prejudicar. Eu não guardo, eu não deixo enraizar no meu coração. Eu aprendi a reter o bem, e aquilo que não é bom para mim, nem entra no coração. Sofre, porque temos sentimentos, mas não entra a raiz da tristeza ou da amargura, porque isso é muito sério, porque a raiz da amargura impede o perdão. Pessoas que ficam amarguradas, às vezes fica amargurado com um colega de trabalho, às vezes fica amargurado com outras coisas lá fora, em casa, fica amargurado com a esposa, com o esposo, fica guardando aquele rancor. Entenda uma coisa: o perdão que você precisa de Deus para a sua vida, nesse aspecto está condicionado ao perdão que você libera. Se você não libera perdão, você consequentemente não é perdoado por Deus. Mateus 6 e Mateus 18, depois você leia. O perdão está condicionado à minha ação em perdoar. Perdoar não é sentimento prazeroso. Perdoar não é eu querer perdoar. Perdoar é necessidade. É disso que o apóstolo Paulo está falando. E o mais incrível é que o escritor aos Hebreus, vamos repetir esse texto aqui, para que a gente possa estar fundamentando ainda mais. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Vamos todo mundo ler? Vamos lá? No 3. 1, 2, 3. Veja bem, não é possível alcançar a santidade se o meu coração estiver corrompido, estiver com tristeza, com amargura, com ódio. Não é possível. Por quê? Porque a armadura de Deus é santa, e ela não combina com aquilo que não é santo. O apóstolo Paulo está nos ensinando. Vamos seguir em frente, para tentar pelo menos ler os textos que eu quero ler, que é exatamente o propósito de hoje. Capítulo 5 de Efésios. Olha para a sua Bíblia. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas, olha, ele começa de novo, veja bem. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém os santos, como convém a santos. Nem torpezas, nem parvoices, nem cachorrices, que não convém,
mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Portanto, não sejais seus companheiros. Porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais. Não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, e hinos, e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Vamos partindo da reta final. Vós, observe o que ele está tratando, preste atenção. Vós, mulheres, sujeitai a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres, como aos seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie ao seu marido. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor. Sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na caridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre.
E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é o vosso. Sabendo que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Aí o versículo 10. No demais, eu li tudo isso aqui só para chegar no versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Preste atenção aqui. O que o apóstolo Paulo está nos ensinando é algo para ter uma vida vitoriosa, Osés, Romário. Para termos uma vida vitoriosa em Cristo. Não é possível ter uma vida vitoriosa em Cristo não estando nele. João capítulo 15, versículo 7. Coloca para nós aí, Denis. João capítulo 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós. Não é dizer que estou nele, ele tem que estar em mim. Não é dizer que eu vou guerrear no mundo espiritual e vencer. Não, eu preciso estar revestido. E para estar revestido, eu preciso estar nele 100%. A armadura de Deus é santa. E ela só vai ser revestida em alguém que esteja buscando santidade. A armadura de Deus não vai revestir aquele brigão, aquele mentiroso, aquele que gosta de contenda, aquele que é infiel, aquele que vive o tempo em atrito, o tempo todo em atrito, não vai ser revestido da armadura de Deus. Não adianta eu desenhar para vocês aqui algo que você vai vencer, que você vai ter uma vida vitoriosa, que você vai sobrepor aos problemas da vida, que Deus vai te fazer vencedor. Não adianta eu fazer isso com você, igreja, se eu não mostrar para você como você e eu, como nós devemos nos comportar, para que sejamos revestidos da armadura de Deus. Não adianta. Eu não posso enganar a igreja de Jesus, porque nesse momento estou eu aqui como dispenseiro de Deus. O pastor de uma igreja, ele é o representante legal de Deus para aquela igreja. A responsabilidade do pastor é muito grande, por isso eu não posso trazer nada que desabone a palavra. Eu preciso mesmo que doa, mesmo que isso cause dor, mas eu preciso mostrar para vocês que para ser revestido da armadura de Deus, é necessário estar de acordo com a palavra de Deus. Você e eu, nós só vamos vencer se nós estiver de acordo com a palavra de Deus. Tem gente que passa a vida inteira na igreja, mas nunca experimentou a armadura de Deus. Tem gente que anda vencendo algumas guerrinhas, algumas batalhinhas, que se guerreia com estilingue, não com espada, mas nunca experimentou uma vitória maiúscula de Deus, nunca experienciou algo novo da parte de Deus. Você já imaginou um negócio desse? Você ser revestido com a armadura do Criador do universo? Você se torna imbatível em Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos lá de Filipos, capítulo 4, verso 13, o texto que nós temos, ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, eu sei viver na tristeza, sei viver na alegria, sei viver na bonança, mas sei viver na escassez, sei viver na saúde, mas sei viver também na doença. Por quê? Porque eu estou revestido da armadura de Deus. Se nós, igreja, queremos ter uma vida vitoriosa, nós precisamos buscar esse revestimento.
Nós precisamos guerrear as guerras que a gente precisa guerrear. É muito parecido com a questão do tabernáculo no Antigo Testamento, que tinha o átrio, o lugar santo e o santíssimo. Tem gente que passa a vida inteira só no átrio. No átrio tá bom, já estou aqui fazendo parte, eu estou no átrio. Mas quando ele experimenta o santo, ele vai ter vontade de ir para o Santíssimo. Porque o que Deus quer para nós, o que Deus tem para nós, é algo extraordinário. A nós, todos os dias, Deus ele quer se revelar a cada um de nós. Deus quer que a gente vença as batalhas. Deus quer que a gente guerreie as guerras. Agora eu fico imaginando a gente aqui buscando a santidade, e daqui a pouco vem a armadura de Deus, nos reveste, e nós podemos lutar agora no mundo espiritual, e essas batalhas que lutamos no mundo espiritual vai trazer um resultado positivo no mundo físico. Irmão, Deus quer cuidar de você em todos os detalhes. Deus quer cuidar da sua vida sentimental. Deus quer cuidar da sua vida profissional. Deus quer cuidar da sua vida familiar. Deus quer cuidar da sua vida no seu trabalho, da sua empresa. Deus quer cuidar do seu ministério. Deus quer cuidar de todos os detalhes da sua vida. Ele quer cuidar. E não existe coisa melhor na vida do que ser cuidado por Deus. De estar sendo cuidado pelo próprio Deus. Imagina Deus cuidando dos seus sentimentos. Imagina Deus cuidando dos seus negócios. Porque onde a presença de Deus está, a prosperidade acontece. Onde a presença de Deus se manifesta, a terra se torna frutífera. Onde a gente abandona o pecado e busca Deus, a terra é sarada, Oséias. A terra passa a ser frutífera. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, coloca para nós encerrarmos essa parte aqui hoje. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus, Ele está sempre disposto a nos abençoar. O que impede a bênção de Deus na nossa vida é o pecado. Hoje eu coloquei uma frase no meu status, diz: o maior problema do pecado é a intenção dele. É a intenção. Paulo nos ensinou nos capítulos 4, 5 e 6 como nós devemos estar preparados para receber a armadura de Deus, para ser revestido pela armadura de Deus. E na próxima terça-feira nós vamos começar a nos revestir. Eu tenho uma plena convicção de que todos os irmãos aqui dessa igreja que estão entendendo essas coisas, e estão tendo culto e ensino como prioridade na vida, ao final desse estudo você vai estar revestido da armadura de Deus e nada vai poder te resistir. Você vai ser vencedor muito mais do que você já é. Esse 2023 não vai terminar assim. Você vai terminar lá em cima. Você vai terminar vitorioso. Deus vai te fazer vitorioso em tudo. Porque essa é a promessa de Deus para a sua igreja. Mas tem um caminho a ser trilhado. Na próxima terça-feira, nós vamos começar a nos revestir da armadura de Deus. Nós vamos começar a nos revestir. E aí, na próxima terça-feira estaremos aqui
e vamos estar também oportunizando aos irmãos a estar me ajudando aqui nessa caminhada. Que Deus possa abençoar a cada um dos senhores e senhoras. Deus abençoe a sua vida. Que Deus possa fazer com que você compreenda esses segredos da palavra de Deus, que é segredos revelados. Chegando na sua casa, leia o capítulo 4, leia o capítulo 5 de Efésios, leia com cuidado, para você ver aí agora esse revestimento da armadura de Deus sendo colocado na sua vida. E não esqueça, o revestimento da armadura de Deus é dele, ela não vai estar na vida de quem está na prática do pecado. Feche os seus olhos, como você está? Sentadinho como você está. Querido Senhor Jesus, nós glorificamos o Teu nome nesta noite. Agradecidos a Ti estamos por Tua presença manifesta em nossas vidas. Pai, uma coisa é certa, nós erramos todos os dias. Nós pecamos. Seja o pecado em ações ou em pensamentos, mas nós pecamos. O que nós queremos, Pai, todos os dias é que a Tua graça venha nos cobrir e que o Senhor venha nos perdoar. Nós estamos buscando, ó Deus, melhorar. Nós estamos trabalhando todos os dias para ser crente melhor. Nós estamos lutando para pisar no próximo degrau da fé. Nos ajuda, Senhor. Tenha misericórdia da nossa alma. Não imputa as nossas fraquezas, nem as nossas falhas, mas nos dê graça para sobressair a essas dificuldades. Nós queremos ser revestidos com a armadura do Senhor, porque queremos guerrear no mundo espiritual, mas para guerrear no mundo espiritual precisamos estar revestidos com a armadura do Senhor. Sem a sua armadura é suicídio, e nós não queremos isso. Mestre amado, nos ajuda, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas fraquezas, renova dentro de nós a chama do Teu Espírito, nos faça todos os dias almejar a Tua presença, nos faça todos os dias querer estar na Tua casa, nos faça todos os dias estar arrependido, ó Deus, pelo pecado praticado, nos faça todos os dias almejar cada dia mais o Senhor, o céu, a Tua presença. É o que nós Te pedimos nesta noite. Papai amado, guarda a Tua igreja, guarda o Teu povo, guarda as nossas famílias, guarda a nossa casa. Papai amado, não permita, ó Deus, que nenhuma família venha sofrer retaliações do maligno, porque nós já sabemos, Pai, quando o inimigo não consegue atingir a nossa vida, ele vai tentar atingir a pessoa mais próxima de nós. Proteja os meus filhos, proteja a minha esposa, proteja os filhos dos meus irmãos, proteja as esposas, proteja os maridos, proteja a casa, proteja os bens, proteja a empresa, proteja os negócios, proteja, Pai. Não deixa que a gente venha sofrer retaliações do mundo maligno, mas que os Teus anjos estejam, ó Deus, todos os dias, em todos os momentos, guardando a nossa vida, a nossa casa, os nossos bens, os nossos familiares, que possamos estar guardados debaixo da asa do Onipotente. Pai, é no nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém.